Um estudo da Universidade de Oxford revelou algo que a maioria dos homens ignora completamente. 72% das mulheres tomam uma decisão inconsciente sobre um homem nos primeiros 7 segundos de contato físico. Não estou falando de um beijo, não estou falando de intimidade, estou falando de um simples toque. Uma área específica do corpo feminino funciona como um detector de mentiras emocional, e quando ela permite que você a toque ali, acredite, algo muito profundo acaba de acontecer em seu cérebro. Como mulher, vou revelar exatamente o que isso significa e por que a maioria dos homens nunca entende. E antes que você pense que isso é algum truque barato ou técnica de manipulação, deixe-me esclarecer algo desde o início. Sou uma mulher e o que vou compartilhar com você hoje vem diretamente da psicologia feminina real, respaldada pela neurociência e anos de pesquisa sobre o comportamento humano. Não vou apresentar teorias inventadas. Vou revelar a verdade que nós mulheres raramente admitimos em voz alta. Veja bem, aqui está algo que provavelmente ninguém nunca lhe contou. O corpo da mulher possui o que os psicólogos chamam de zonas de confiança em camadas. Essas são áreas físicas que funcionam como uma escada invisível. Cada uma representa um nível diferente de conexão emocional, e quando ela lhe concede acesso a certas partes, não é por acaso. É um sinal claro do subconsciente dela, dizendo exatamente qual é o seu lugar no coração dela. Mas aqui está a parte interessante. A maioria dos homens interpreta esses sinais completamente errado. Eles pensam que um abraço significa o mesmo que tocar o pulso dela. Pensam que segurar a mão dela é o mesmo que acariciar o cabelo dela, e essa confusão lhes custa oportunidades que jamais saberão que perderam. Hoje, vou lhe mostrar o mapa completo. Vou explicar, zona por zona, o que significa quando ela lhe dá acesso. E mais importante, vou revelar aquela parte específica do corpo que, se ela permitir que você a toque, está essencialmente dizendo que você é especial para ela. Mas há um aviso importante que você precisa levar em consideração antes de chegarmos lá, porque se você interpretar mal o que estou prestes a lhe dizer, poderá arruinar tudo. Vamos começar entendendo algo fundamental. O toque não é apenas físico, é um processo químico, neurológico e profundamente emocional. E nós, mulheres, processamos o toque de uma maneira radicalmente diferente dos homens. O Dr. Matthew Hertenstein, pesquisador da Universidade de Delaware, conduziu um experimento fascinante. Ele pediu às pessoas que comunicassem emoções específicas exclusivamente por meio do toque, sem palavras, sem contato visual, apenas o toque. O resultado foi surpreendente. Os participantes conseguiram identificar corretamente emoções como gratidão, compaixão e amor com 60% de precisão. Isso representa 3 vezes a probabilidade de um palpite aleatório. Agora, aqui está a parte que importa para nós. As mulheres se mostraram significativamente melhores tanto em enviar quanto em receber esses sinais emocionais por meio do toque. Nossos cérebros são literalmente programados para ler intenções através do toque. Isso significa que, quando um homem nos toca, não estamos apenas sentindo o contato físico, estamos subconscientemente analisando sua energia, sua intenção, seu nível de respeito. E isso me leva a um ponto crucial que muitos ignoram. Não se trata apenas de qual parte do corpo você toca, mas de como você a toca. Uma mulher pode permitir que um homem toque seu braço e não sentir absolutamente nada, mas pode permitir que outro homem toque exatamente o mesmo lugar e sentir arrepios. A diferença reside na energia por trás do toque. Há outro estudo que considero incrivelmente relevante. Pesquisadores da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, descobriram que o toque suave e lento ativa uma classe especial de fibras nervosas chamadas fibras cetáteis. Essas fibras respondem apenas a movimentos que se deslocam a uma velocidade específica, aproximadamente entre 1 e 10 centímetros por segundo. Quando ativadas, liberam ocitocina, o hormônio do vínculo. Isso explica por que um toque apressado ou brusco pode fazer uma mulher se afastar, enquanto um toque lento e deliberado pode fazê-la se sentir completamente segura. O sistema nervoso dela está literalmente avaliando se você é alguém em quem ela pode confiar com base na velocidade do seu toque. Mas espere, porque aqui está algo que mudará completamente sua perspectiva.
Cada área do corpo feminino tem um número diferente dessas fibras nervosas especiais, e as áreas com maior concentração são justamente aquelas que revelam o maior nível de confiança quando uma mulher permite o acesso. Agora vamos ao que realmente te trouxe aqui: o mapa da confiança feminina. Vou explicá-lo zona por zona, começando pelo nível mais baixo de confiança e subindo até a área específica que indica que você já a alcançou. Vamos começar pelo nível 1, os braços e os ombros. Esta é a zona da confiança, nível básico. Quando uma mulher permite que você toque seu braço ou ombro, significa que ela te considera uma pessoa segura, não necessariamente romântica, mas segura. É o equivalente físico a dizer: você não me deixa desconfortável. Muitos homens cometem o erro de pensar que isso é um sinal verde para avançar. Não é. É simplesmente a porta de entrada, o teste inicial. O que ela está fazendo é avaliar como você lida com esse nível básico de acesso antes de considerar te dar mais. E aqui está um detalhe importante que a maioria dos homens ignora. A duração do toque importa tanto quanto o toque em si. Se você tocar o ombro dela por um segundo, é casual, mas se sua mão permanecer ali por 3 segundos ou mais e ela não se afastar, é um sinal diferente. Significa que ela está confortável com a extensão do contato, não apenas com o toque em si. Vamos passar para o nível 2, as mãos e os pulsos. Essa área é interessante porque é muito mais íntima do que parece. As mãos são extremamente pessoais para nós, mulheres. Nós as usamos para nos expressar, para criar, para acariciar. Quando uma mulher permite que você segure sua mão ou toque seu pulso, ela está abrindo mão do controle de uma parte muito expressiva do seu corpo. E o pulso, especificamente, tem um forte significado psicológico. É uma área vulnerável. Os pulsos estão expostos, a pele é delicada. Permitir que alguém toque seu pulso é um ato inconsciente de demonstrar vulnerabilidade. Se ela deixa sua mão repousar em seu pulso ou seus dedos roçarem essa área, ela está comunicando que não sente necessidade de se proteger de você. Agora chegamos ao terceiro nível, e aqui as coisas começam a ficar realmente significativas: a região lombar. Essa área é fascinante do ponto de vista psicológico. A região lombar está conectada ao nosso centro de gravidade. É uma área que não podemos ver diretamente, o que significa que permitir o toque ali requer confiança adicional. Quando um homem coloca a mão na região lombar de uma mulher, há algo de protetor nesse gesto, e se ela permite, se ela se inclina em direção ao toque em vez de se afastar, ela está comunicando que aceita essa proteção, que se sente segura com sua presença física perto do seu espaço mais íntimo. Mas há algo que você precisa saber. Muitas mulheres permitem esse toque automaticamente em situações sociais, como quando alguém o guia por uma porta. A diferença está na linguagem corporal delas. Se o corpo dela se tensiona, mesmo que levemente, não significa o que você pensa. Mas se o corpo relaxa em direção à sua mão, esse é o sinal verdadeiro. Passamos para o nível 4, o pescoço e o rosto. Aqui entramos em um território muito pessoal. O pescoço é uma das áreas mais vulneráveis do corpo humano. É onde estão as principais veias, onde a pele é incrivelmente sensível. Permitir que alguém toque seu pescoço exige um alto nível de confiança. E o rosto, claro, é a nossa identidade. É o que mostramos ao mundo. Quando uma mulher permite que você toque seu rosto, ela está permitindo que você interaja com a parte mais íntima da sua aparência física. Um toque suave na bochecha, colocar uma mecha de cabelo atrás da orelha. Essas não são pequenas ações, são permissões significativas, mas ainda não chegamos à área mais reveladora. Existe uma parte específica do corpo que, quando ela permite que você a toque, essencialmente baixa todas as suas defesas. E o interessante é que não se trata de uma área obviamente romântica. Na verdade, é tão sutil que a maioria dos homens a ignora completamente. A parte do corpo feminino que revela o mais alto nível de confiança emocional é uma que você provavelmente não esperaria: o cabelo. E eu sei o que você está pensando. Cabelo parece simples demais, comum demais, mas deixe-me explicar por que essa área é tão incrivelmente significativa de uma perspectiva psicológica feminina. Para nós, mulheres, o cabelo é muito mais do que apenas fibras que crescem em nossas cabeças. É parte da nossa identidade. É algo que cuidamos, penteamos e protegemos. Passamos horas lavando, penteando e estilizando.
O cabelo está conectado à nossa feminilidade de uma forma difícil de explicar para quem não vivencia isso. Há pesquisas que mostram que as mulheres tocam o próprio cabelo como um mecanismo de autoacalmação. Fazemos isso quando estamos nervosas, quando estamos pensando, quando estamos flertando. O cabelo é uma extensão da nossa expressão emocional. Portanto, quando uma mulher permite que um homem toque em seu cabelo, algo muito significativo acontece em seu subconsciente. Ela está permitindo que outra pessoa interaja com uma parte de si mesma que geralmente controla sozinha. Ela está abrindo mão do controle sobre algo que representa sua feminilidade, mas aqui está o detalhe que faz toda a diferença. A maneira como ela reage quando ele toca em seu cabelo diz tudo. Se ela permanece imóvel e permite o toque, isso é bom. Mas se ela inclina a cabeça, se ela se inclina em direção à sua mão, se fecha os olhos, mesmo que por um segundo se sorri daquele jeito aparentemente involuntário, então você a conquistou. Porque essa reação não é algo que podemos fabricar, é completamente instintiva. O sistema nervoso parasimpático dela está dizendo que ela está segura, que está confortável, que esse toque é bem-vindo. E quando uma mulher tem essa reação em relação a você, significa que o corpo e a mente dela já tomaram uma decisão a seu respeito. Agora, há algo importante que preciso esclarecer, porque seria irresponsável da minha parte não fazê-lo. Esse nível de acesso não surge do nada. Você não pode conhecer uma mulher e decidir tocar no cabelo dela esperando essa reação. Isso seria estranho e provavelmente desconfortável para ela. O toque no cabelo é significativo justamente porque acontece depois que uma conexão foi estabelecida. É o resultado de ter navegado com sucesso pelos níveis anteriores. É o ápice de ter demonstrado confiança, respeito e um interesse genuíno por ela como pessoa. E isso me leva a ter um ponto que considero fundamental. Muitos homens veem o contato físico como algo que fazem a uma mulher, uma ação unilateral, mas a realidade é que o contato físico é uma conversa, um diálogo, onde ambas as partes estão constantemente se comunicando. Quando você toca uma mulher e ela responde positivamente, essa resposta é informação. Ela está lhe dizendo que seu sistema nervoso se sente seguro com você, que suas defesas estão diminuindo, que ela pode ser vulnerável na sua presença. E quando isso acontece, não é porque você usou uma técnica, é porque você criou as condições para que ela se sinta segura sendo vulnerável. Agora que você entende a importância dessas zonas de confiança, precisamos falar sobre os erros que os homens cometem constantemente, porque a realidade é que você pode ter todo o conhecimento do mundo sobre psicologia feminina e ainda assim arruinar tudo se cometer esses erros fundamentais. O primeiro erro é o mais comum e provavelmente o mais prejudicial: ir rápido demais. E isso é tão importante que preciso que você entenda completamente. Quando um homem pula para níveis de confiança física, quando ele vai direto para áreas íntimas sem ter estabelecido permissão nas zonas básicas, ele desencadeia o que os psicólogos chamam de resposta de ameaça. O sistema nervoso de uma mulher literalmente a coloca em estado de alerta máximo. Seu cérebro começa a procurar sinais de perigo e, uma vez que esse alarme é acionado, é incrivelmente difícil desligá-lo. Você pode passar o resto da interação sendo perfeitamente respeitoso, e ela ainda sentirá esse desconforto residual. E aqui está algo que me frustra como mulher. Muitos homens interpretam o desconforto inicial de uma mulher como um desafio a ser superado, como se o trabalho deles fosse convencê-la de que ele é seguro, apesar do desconforto dela. Mas essa lógica é completamente inversa. Conforto não é algo que você a convence a sentir, é algo que você cria com suas ações consistentes. O segundo erro é igualmente problemático, mas menos óbvio. É o que eu chamo de toque transacional. O quê? É o homem que toca uma mulher com a clara expectativa de receber algo em troca. E nós sentimos isso. Podemos literalmente sentir quando um toque tem uma intenção por trás. O toque genuíno vem de um lugar de conexão, não de estratégia. Quando um homem toca uma mulher porque ele genuinamente quer expressar afeto ou proximidade, a sensação é completamente diferente de quando ele a toca por obrigação, porque ele leu em algum lugar que o toque físico cria atração. A intenção por trás do toque é tão importante quanto o toque em si. O terceiro erro é não perceber os sinais de afastamento. E isso é crucial. Quando uma mulher se afasta sutilmente de um toque, quando muda de posição,
Quando cruza os braços, ela está comunicando algo importante. Ela está dizendo que aquele nível de contato não é bem-vindo naquele momento, mas muitos homens ignoram esses sinais ou os interpretam como timidez. Não, quando uma mulher se afasta de um toque, ela não está brincando, ela está estabelecendo um limite. E a forma como você reage a esse limite determina tudo o que acontece em seguida. Se você respeitar o afastamento sem fazer disso um grande problema, sem demonstrar mágoa, sem tentar insistir, algo interessante acontece. Ela percebe que você é alguém que respeita os limites dela, e essa informação a faz se sentir mais segura. Paradoxalmente, respeitar um afastamento pode aproximá-los mais do que qualquer toque físico que você já tenha tentado. O quarto erro é o que eu chamo de toque nervoso. É o homem que toca de forma errática porque está ansioso. Um toque no ombro, depois nada por 10 minutos. Em seguida, um toque no braço que dura muito tempo e depois nada novamente. Essa inconsistência gera confusão e faz com que o toque pareça estranho em vez de natural. O toque deve fluir organicamente dentro de uma interação. Não deve parecer eventos isolados orquestrados pelo homem. Quando o toque é natural, você mal o percebe conscientemente. Parece parte da conversa, da conexão. Mas quando é forçado, cada instante parece um momento isolado que exige avaliação. Agora, vamos falar sobre o outro lado dessa equação, porque o toque não é algo exclusivo dos homens. As mulheres também tocam quando estão interessadas. E reconhecer esses sinais pode fornecer informações valiosas sobre o seu nível de confiança. Quando uma mulher está interessada, ela cria oportunidades para contato físico. Ela toca seu braço quando ri de algo que você disse. Ela te cutuca de brincadeira quando você está fazendo piada. Ela encontra motivos para diminuir a distância física entre vocês. E aqui está algo que eu quero que você observe especificamente. Preste atenção aos toques que não têm uma razão prática. Se ela toca seu braço enquanto te faz uma pergunta, esse toque não era necessário para fazer a pergunta. Ela fez isso porque queria o contato. Se ela ajeita a gola da sua camisa quando não havia nada de errado com ela, esse toque foi uma desculpa para te tocar. As mulheres são especialistas em criar contato físico que parece acidental ou prático, quando na verdade é completamente intencional. E quando você começa a reconhecer esses padrões, você tem informações muito claras sobre o nível de interesse dela. Outro sinal importante é como ela reage à sua proximidade física. Se você se aproxima e ela permanece onde está, isso é bom. Se você se aproxima e ela também se aproxima, ótimo. Mas se você se aproxima e ela se afasta um pouco ou vira o corpo para o outro lado, ela está comunicando que precisa de mais espaço. E isso é algo que eu gostaria que mais homens entendessem. O espaço pessoal de uma mulher varia de acordo com muitos fatores: o nível de conforto dela com você, o estado emocional dela naquele dia, o ambiente em que vocês estão, quantas pessoas estão por perto. Só porque ela estava perto de você ontem não significa que ela se sentirá da mesma forma hoje. Cada interação exige uma nova interpretação. Há um sinal em particular que considero o mais significativo de todos, e é quando uma mulher toca você primeiro, quando ela inicia o contato físico sem que você o tenha feito. Ela está fazendo algo bastante vulnerável. Ela está mostrando as suas intenções. Ela está arriscando a rejeição. Se uma mulher que você acabou de conhecer encontra motivos para te tocar repetidamente, ela não está sendo amigável. Ela está comunicando interesse de uma forma que consideramos relativamente direta, e seu papel nesse momento é simplesmente retribuir naturalmente, não intensificar as coisas drasticamente. Então, depois de tudo o que abordamos hoje, quero deixar vocês com algo que considero fundamental. O toque físico não é uma técnica, não é uma ferramenta, não é algo que você usa para obter algo de alguém. O toque físico é uma forma de comunicação, uma linguagem que expressa coisas que as palavras não conseguem. E quando usado com genuíno interesse e respeito, tem o poder de criar conexões que transcendem qualquer conversa. A razão pela qual o cabelo é tão significativo, a razão pela qual cada uma dessas zonas de confiança importa, é porque elas revelam algo sobre o estado interno da conexão. Elas não são metas a serem alcançadas, são indicadores que mostram onde ela está emocionalmente. E é isso que separa os homens que realmente entendem as mulheres daqueles que apenas fingem nos entender.
O primeiro grupo vê o toque como uma conversa de mão dupla, o segundo como uma conquista. Quando uma mulher permite que você toque no cabelo dela e reage da maneira que descrevemos, você não ganhou nada, não completou nenhuma etapa. O que você fez foi criar um espaço onde ela se sente segura o suficiente para ser vulnerável. E isso é muito mais valioso do que qualquer conquista. Agora, se este vídeo fez você ver as coisas de uma perspectiva diferente, há algo que eu quero lhe pedir. Não quero que você se inscreva no canal só porque estou pedindo. Quero que você observe suas próximas interações com mulheres com essa nova compreensão. E se você perceber que está começando a captar sinais que não via antes, se estiver começando a criar conexões mais genuínas, então volte, porque isso me dirá que este conteúdo está fazendo a diferença que eu quero. E falando em coisas que fazem a diferença, há algo que as mulheres fazem constantemente e que a maioria dos homens não percebe. Compartilhamos certas coisas abertamente, mas evitamos deliberadamente falar sobre outras. E o motivo disso revela muito sobre o que realmente pensamos de alguém. Tem um vídeo bem aqui na sua tela intitulado Ela compartilha isso com você, mas evita falar sobre isso, que mostrará exatamente o que significa quando uma mulher evita certos assuntos com você. E garanto que essa é uma informação que você precisa ter se realmente quiser nos entender. Clique nele porque está completamente conectado a tudo o que acabamos de falar. Sim,